Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, gente, terça-feira, mais um dia abençoado pelo nosso Deus, dia 25 de abril. Eu queria convidar você, pegue a sua Bíblia, vamos ler junto Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Gente, eu quero começar essa meditação, essa devocional, te fazendo uma pergunta. Qual é a outra maneira que nós podemos agradar o coração de Deus, se não for pela fé? Muito bem, não tem resposta para essa pergunta. A fé é o único caminho. Aliás, por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante por quê? Porque o autor de Hebreus coloca essa frase, imediatamente ele ter relatado sobre o exemplo de Enoque, está lá no versículo 5. E Enoque foi, somente Enoque e Elias foram os dois homens que não viram a morte. Eles não experimentaram a morte. Enoque vive num tempo antes do dilúvio, num tempo em que a Bíblia diz que a corrupção da humanidade tinha chegado até os céus, ou seja, a coisa estava realmente fora de controle. Agora, a Bíblia diz muito pouco quem foi Enoque. Mas o que ela diz já é o suficiente para sabermos que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem de fé, porque a Bíblia diz lá em Gênesis 5 que Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Gente, como é que pode isso? Como é que uma pessoa pode ser levada por Deus sem passar pela morte? Aí lá em Hebreus, nós vamos ver o autor de Hebreus respondendo essa pergunta. E ele vai justamente colocar isso. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Gente, que coisa maravilhosa, meu amado irmão, minha irmã, que palavra é essa abençoada. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, muito claro o seguinte, olha, o justo viverá da fé. Isso mesmo, o justo viverá da fé. Ou seja, aquele que confia no Senhor não vai viver longe da fé, não vai viver sem fé. Pelo contrário, vai viver debaixo da provisão e da bênção do Senhor. E a fé, gente, ela foi e continua sendo uma das importantes virtudes que nos aproximam de Deus e que move o coração de Deus a nosso favor. Você não consegue viver sem fé. Você não consegue buscar nada em Deus sem fé. Até a salvação, ela nos é dada mediante a fé. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Então nós não podemos explicar o dom da fé por meio científico. Não tem como explicar para você, por meios naturais, o que é a fé. Mas a fé, ela é um instrumento, primeiro, da nossa justificação. E a fé também, ela gera em nós a certeza que todas as promessas de Deus vão se cumprir. Ou seja, pela fé, eu tomo posse das promessas de Deus. Pela fé, eu creio naquilo que Deus colocou para a minha vida. É também a fé, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Ela é uma força que nos impulsiona a continuar lutando pela vitória, pela bênção, pelo milagre. Uma pessoa, quando precisa de um milagre, se ela perder a fé, ela para de orar pelo milagre. Uma pessoa que precisa de uma vitória, de uma bênção, se ela perder a fé, ela para de buscar por essa vitória, por essa bênção. Por isso, nessa manhã, eu tenho a certeza que o Senhor está colocando aí no teu coração o seguinte: olha, você quer me agradar? Você realmente quer me agradar? Então viva pela fé. Você quer realmente se aproximar da minha presença? Você precisa chegar pela fé. Por quê? A fé vai te levar a certeza, está no final do versículo. Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É aquele que distribui o galardão presente. Ele é abençoador dos que o buscam. Como é que eu vou receber uma bênção de um Deus que eu não me relaciono? Como é que eu vou receber a bênção se eu não creio nesse cuidado, nessa ação de Deus? Por isso, nesse dia de hoje, se aproxime do Senhor com fé. Creia que a tua situação vai mudar. Tenha fé, ore, clame, peça ao Senhor e Ele vai agir em teu favor. Vamos falar com Deus? Vamos? Pai, muito obrigado pela tua palavra e obrigado por essa bênção chamada fé. Obrigado, Senhor, porque a fé nos move, a fé nos impulsiona sempre a buscarmos no Senhor a direção, a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a restauração. Meu Deus, que privilégio! Como é bom saber
que a fé é um presente do Senhor para nossas vidas. E o que teu filho e a tua filha estão orando comigo agora, possam nessa manhã se encher de fé, na certeza de que o milagre vai chegar. Que o Senhor é galardoador dos que te buscam. E te buscamos nessa manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém, e amém, e amém.